encontrei trabalho na fábrica de Cida América Fabril. A minha chefe era a aia de um terreiro. O terreiro era meu vizinho, eu morava no 67 da rua Lopes Quinto, o terreiro era no 130. E ela insistia para mim ir no terreiro, que eu precisava desenvolver, ser médio, mas eu sempre neguei. E ela me colocou um demônio numa segunda-feira, quando a fábrica apitou meio-dia, eu senti puxar o meu lenço. Quando eu olhei pensando que era uma colega brincando comigo, não tinha ninguém, eu fui tomada pelo inimigo das nossas almas e caí. Daí pronto. Segunda, quarta e sexta eu não conseguia trabalhar. E a minha chefe foi conversar com meu irmão, e meu irmão disse, se não tem outro jeito, vamos ao terreiro. E aquela noite eu entrei no terreiro de vovó Cambindo. E quando começou a cantar os pontos, as palmas, os tambores, os atabaques, eu fui tomada por vovó do Rosário. Aí passei a fazer a cabeça. Levei 7 anos preparando para me tornar Ialorixá, mãe de santo. O terreiro mais procurado até 56 foi o terreiro de vovó Cambinda e vovó do Rosário, na Avenida Hernando Cardoso, 67, Casa 2, Cascadura. Em 56, o terreiro terminou quando meu marido foi transferido para comandar o 6º Regimento de Cavalaria no Alegrete. Houve muita tristeza dos filhos do terreiro, que teriam que ficar sem a sua mãe de santo por 3 anos. E eu dou glória a Jesus, que ficaram para sempre. Porque quando me casei com ele, ele era coronel, e ele disse que eu tinha que acompanhar ele. Se ele aceitava, os orixás disse, não, você pode casar com o meu cavalo, mas ela nunca vai viajar. Mas quando Jesus estendeu a mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Aí os guias, os orixás, deixaram eu viajar com meu marido. E ele foi comandar o 6º Regimento de Cavalaria no Alegrete, fronteira do Brasil com a Argentina. Minha filha, com 11 anos, estranhou o clima, que quem sai do Rio de Janeiro vai por um clima de 3 graus, 4 graus, abaixo de 0 no inverno. Ela pegou o reumatismo infeccioso, atacou o coração, abriu o miocárdio. Foi desenganada por todos os médicos do Alegrete, pelos 10 médicos do Alegrete. E foi desenganada pelos os orixás todos que eu recebia. A minha vizinha era da igreja metodista, o casal, que a minha filha chamava de vó e vô, e a menina deles também, que era muito amiga da minha filha, me chamava de vó e meu marido de vô. E chegou lá no Alegrete um pastor da igreja metodista da Penha, reverendo Almir Bahia, para uma série de conferências. A série começou numa quinta-feira, eles insistiram. O Luiz sempre pediu uma desculpa que tinha que fazer no quartel como comandante, mas eles continuaram a insistir, porque se eles fizessem como nós costumamos fazer, chama a primeira vez, não aceita, deixa para lá, mas eles não, eles estavam no espírito e eles insistiram. E sexta eles voltaram a insistir, tornamos negar, era dia de eu chamar os orixás para mandar o conselho para os filhos aqui do Rio. E sábado eles voltaram a insistir, e nós aceitamos e fomos. Aquela noite o reverendo Almir Bahia falou sobre o tema Segue-me, uma linda mensagem. E na hora do apelo, quando a igreja cantou Eu Venho Como Estou, houve o apelo, meu marido mexia muito do meu lado, ele estava fardado com uma farda grossa, muito frio, e eu pensei que ele estivesse sentindo mal, mas não estava, ele estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Mas resistimos. E aquela noite eu deixei o banho de ervas pronto. Quando cheguei em casa, tomei o banho de ervas para limpar o meu corpo, que estava sujo da roupa do pecado. E ele cantou para a vovó do Rosário. Satanás sabia que era a última vez que ele ia entrar nesse corpo, que hoje é o templo do Espírito Santo. Às 2h30, depois que já tinha tomado 2,5 garrafas de cachaça,
Vovó do Rosário foi embora. E quando ela foi embora, eu fui descansar mais o meu marido. E domingo, o casal voltou a insistir. Eu tornei a fazer o banho de ervas, para quando eu chegar, tomar o banho, para limpar o corpo da roupa suja do pecado. E naquela noite o reverendo Almir Bahia falou sobre um tema muito importante, ser uma bênção. E que linda mensagem. E quando a igreja cantou, quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo eu consagro-te agora, Senhor. Iniciou o apelo. Eu e o meu marido levantamos a mão para Jesus. E mais 110 almas. Foram 112 decisões naquela noite. Aquela noite, quando eu cheguei em casa, eu tinha nascido de novo. Eu era uma nova criatura. E cheguei lá no quarto, onde estava cheio das imagens de escultura. Aquela condenação da minha alma, parti tudo e saquei. E no dia seguinte de manhã, meu marido mandou ordenança. Eu chamava ordenança com muita heresia, com muita prosa. E naquela manhã eu chamei ele, filho, toca para a ponte do Rio Ibirapuitã. E ele ficou espantado me olhando quando eu chamei ele de filho. Porque nós, os crentes, nós somos todos iguais. Jesus não faz acepções da pessoa, está na Sagrada Escritura. E quando chegou na ponte daquele rio, eu mandei ele parar o carro, agarrei aquelas bolsas cheias de condenação da minha alma, joguei dentro daquele rio, orei, voltei para casa e dou glória a Jesus, que nunca mais olhei para trás. E quando vim visitar os meus filhos, passaram o Natal com os filhos, e eles escreviam, sua filha fulano está precisando de vovó essa, de vovó aquele, e eu não respondia, e eles insistiam, ele era o Cambono, o filho mais velho. E quando eu escrevi, e disse para eles, eu vou levar uma grande surpresa para vocês. Manda me dizer qual é a surpresa, quero ver se vocês sabem. Aí me escreveram imediatamente. Eles foram ao médico e perguntaram ao médico. Uma senhora com 44 anos ainda pode ser mãe? O médico disse perfeitamente. E eles ficaram alegres, felizes. Eles estavam esperançosos que eu ia ganhar uma ningaúcha. E quando eles me viram descendo da escada do avião, eu e a minha filha, eu vi quando eles botaram a mão na cabeça. E quando me abraçaram, mãe, nós pensávamos que fosse um maninho gaúcho. Eu disse, e a surpresa? Eu digo, está aqui na frasqueira. Mostra agora, mãe. Eu disse, não, meu filho, só em casa. Ele disse, mãe, o terreiro em peso aguarda a sua chegada. Dona Maria Amélia, dona da maior dona de açúcar de Campos, mulher riquíssima, frequentadora assídua daquele terreiro. E ele disse, Dona Maria Amélia levou uma baiana do melhor cetim para a vovó do Rosário, azul. Eu calada. Quando eu cheguei, aquela reverência que se faz, todos os filhos de santo ajoelharam e colocaram o rosto no pó. E eu mandei que eles ficassem em pé. E o meu filho do meu lado, mãe, eu já estou sentindo os fluidos do Caboclo Estrela. Mas mostra a surpresa, mãe. E eu tirei a Bíblia, a palavra de Deus, e todos ficaram extasiados, me olhando, todos chorando. E eu abri a Bíblia no Salmo 91 e li a passagem, e cantei um corinho. Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. E ficou aquela tristeza. E aí uma senhora, cavalo de tia Maria Conga, foi tomada pelo espírito intitulado Maria Conga. Mas Satanás não insistiu. E eu disse, eu agora sou uma serva do Senhor. Eu agora só tenho um guia, aquele que deu a vida por nós lá no Calvário, Jesus Cristo. E no dia seguinte, eu fui no Largo do Tanque,
Contratei 2 carros de praça e passei a noite toda quebrando aquela quantidade de imagem. Foram 50 sacos que eu passei na padaria e comprei o saco e contratei o chofer. E li a palavra de Deus, orei e parti toda aquela condenação da minha alma. Um carro ainda deu 2 viagens. O último que deu a última viagem, eu fui junto para orar e agradecer a Deus. O chofer era da Assembleia de Deus. E ele disse, meus colegas não desconfiaram de nada, mas esses sacos estão assim com os cotovelozinhos, são uma coisa meio estranha. Eu disse, tem cotovelo sim, meu filho. Você está falando com uma ex-mãe de santo. É o meu gongar. Eu hoje não preciso mais desse mundo de santos, porque eu tenho um santo comigo, Jesus Cristo. E ele era da Assembleia, ele glorificou a Deus, glória dada ao teu nome, Jesus, aleluia. E quando eu acabei de jogar aquele saco, ajoelhamos nós dois, e ele fez uma oração, agradecendo a Deus a minha salvação. Dia 29 de julho, agora eu fiz 30 anos, que levantei a minha mão para Jesus, e segurei a mão do Salvador amado. E estou seguindo este caminho, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eu tenho o dom de visão, de revelação. Eu sou muito chamada para orar. Eu fui em Colatina orar para o fazendeiro mais rico de Colatina. Alugou um avião. E foi uma parte da família dele, uma parte da família da esposa. Foram na Bahia. E lá a mãezinha de Cantoá disse a ele, disse para a família, que Zambi estava chamando ele. E todos os orixás disseram também para a esposa que preparasse, que ele ia partir. Aí chamaram o pastor da primeira igreja batista para orar para ele. O pastor foi e disse, olha, eu não tenho dom. E ele ficou mudo 3 anos. Porque ele mandou o empregado embora quando ele descobriu que o empregado roubava muito na maior fazenda dele. O empregado foi embora, mas botou nele um demônio mudo. Um satanás mudo, ele estava 3 anos mudo. E não mexia, era uma múmia, alimentado por soro. E quando eu entrei naquela casa, todos em jejum. E o pastor que me acompanhava da igreja batista abriu a Bíblia no Salmo 91. Leu a palavra de Deus, oramos, vários irmãos que também estavam ali em jejum oraram. E eu fui a última a orar, botei a mão no peito daquele senhor que já não tinha mais carne, já estava os ossos cobertos com a pele. E eu disse, Denevaldo, você aceita Jesus como seu Salvador? Os pastores que aqui estão e os irmãos, nós não viemos te tirar, Satanás. Mas o Cristo vivo que me tirou do teu terreiro e das tuas garras, ele está aqui comigo e é ele que vai te tirar agora do Denevaldo. Denevaldo, diz comigo, Jesus, eu te aceito como Salvador. E ele falou bem alto, Jesus, eu te aceito como Salvador. Aquele homem que estava 3 anos mudo, e Jesus devolveu a voz. Houve alegria, choro, lágrimas naquela casa. Ele ainda durou 1 ano. E todas as noites, às 9 horas, quando o telefone lá em casa tocava, ninguém queria atender. Mãe, ou meus netos, a senhora já sabe quem é. Eu ia atender, era Denevaldo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Otília. Tudo bem, Denevaldo? Graças a Deus, tudo bem. Com Cristo no barco, tudo vai bem e passa o temporal. E ele não morreu. Ele passou da morte para a vida eterna. Porque Jesus nos garante a vida eterna. Eu estou com 74 anos. Mas eu tenho a certeza que eu não vou morrer mais. Eu vou passar da morte para a vida eterna. Porque eu aceitei Jesus Cristo como meu guia, como meu Salvador amado. Eu fui chamada para orar para uma criança de 9 meses que estava com demônio, o filho do dono das clínicas Coração de Jesus. Ele foi convidado para ser o diretor da Santa Casa de Misericórdia. E os colegas que ficaram com ódio, porque é mais antigo, e ele, um novo crente, um médico mais novo, e colocaram naquela criança um demônio terrível. E quando eu entrei naquela mansão lá na Tijuca, eu senti a presença do Espírito Santo. Tinha 15 médicos dentro daquela casa. O pediatra mais
procurado do Brasil, de São Paulo, estava naquela casa. E quando eu abri a Bíblia que li o Salmo 91, eu não mandei ninguém ajoelhar. Quando eu olhei, estava os 15 médicos, toda a família já estavam de joelho, de cabeça reada no chão. E eu orei, cantei um corinho e pus a mão na cabeça daquela criança e clamei: Satanás, a sua missão terminou agora no corpo dessa criança. Eu não vim te tirar, mas Jesus Cristo que me tirou das tuas garras, Ele está aqui comigo e você vai deixar essa criança agora em nome de Jesus. E ele chorava com as mãozinhas, com os dedinhos enrolados, naquela ânsia, naquela agonia, e ele foi arriando a mãozinha e ficou quietinho. Eu ainda fiquei ali mais uns minutos e eu pus a mão na cabeça daquela criança e orei: Senhor Jesus, cura esta criança, que os médicos da terra nada puderam fazer. Cura, Jesus, para a honra e glória do teu nome. Que a resposta da oração da sua humilde serva que te fala seja esta criança ainda hoje pedir alimentos. 1 hora depois, a criança abriu os olhos, olhou para o lado: mãe, eu estou com fome. Jesus respondeu a oração que eu tinha feito. E aquela criança está agora com 6 anos. E todo ano o pai leva no jejum que eu faço, na Igreja Assembleia de Deus, na rua André Rocha, 890, próximo ao Largo da Taquara, Jacarepaguá. E para muitos crentes que eu tenho ido orar, que está sendo possuído pelo inimigo de nossas almas, nós quando levantamos a nossa mão para Jesus e que aceitamos Ele como nosso Salvador, nós temos que ter a certeza que o nosso nome foi escrito no livro da vida eterna. Aí não há mais nada que nos tire do caminho da verdade. Eu fui orar para uma pastora, esposa de um pastor, teve um desentendimento terrível com a vizinha do lado. E a vizinha jurou ela que ia vingar dela e vingou mesmo. Colocou nela um demônio terrível, tirou a voz, ela ficou muda e virou uma múmia dura, não mexia com os braços nem com as pernas, era alimentada de soro. E naquela manhã em jejum, naquela casa, aquele pastor em lágrimas e um grupo bem grande em jejum, naquela casa, naquela manhã, nós clamamos o sangue de Jesus. E aquela senhora foi liberta das garras de Satanás, para a honra e glória do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E é esse Jesus que nós temos que amar e obedecer, e servir, e adorar em espírito e verdade. Eu sou membro da Igreja Metodista do Largo da Taquara. Terça-feira tem um culto de oração, nós oramos uns pelos outros, oramos para os enfermos, oramos para os endemoniados. E às quintas-feiras nós temos um culto de estudo bíblico, que nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu fui convidada para pregar na igreja Nossa Senhora da Conceição, em Barra Mansa. O padre ouviu meu testemunho na Igreja Metodista. No dia seguinte ele procurou o pastor, cercou o pastor e disse: pastor, eu estou emocionadíssimo com o testemunho que eu ouvi da dona Otília, e eu preciso falar com ela. Eu posso ir na sua casa? O pastor: perfeitamente, padre. E ele saiu de manhã e chegou com o padre. O padre disse para mim: irmã Otília, eu quero um trabalho na minha igreja. As minhas ovelhas precisam ouvir a senhora. A senhora aceita? Disse: perfeitamente, padre. Só não quero imagem e escultura nenhuma no salão de festa. E ele colocou uma faixa enorme na torre daquela igreja ali em Barra Mansa: venham ouvir a ex-mãe de santo. Precisava 4 salões de festa para acomodar os curiosos e os irmãos que foram ajudar na obra e que ouviram o meu real testemunho. Eu não critico a Umbanda, eu não critico o kardecismo, eu falo do nosso Salvador amado, que salva e cura e liberta e nos dá tudo de graça. Eu falei naquela noite, houve 180 decisões. Na hora da saída, ficou eu, meu marido
o pastor e o padre e todos os decididos vinham, irmão Tília, eu aceitei Jesus, só não vou ficar na sua igreja, porque a minha família é da Igreja Batista. E o padre em lágrima, quando elas apertavam a mão do padre, o padre dizia para elas: eu hoje sou o padre mais feliz do mundo em ver vocês aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ah, eu tenho feito trabalhos maravilhosos, divinos, muita salvação de almas. Na minha igreja tem 2 ex-pais de santo e 2 ex-mães de santo, que hoje são servas do Senhor, que trabalham e militam na seara do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Sem Cristo não há salvação. Então não precisava existir a morte de cruz, porque cada um de nós ia escolher um Salvador. Mas Deus enviou o seu unigênito Filho, e Ele veio e deu a sua vida por nós lá no Calvário. E eu dou glória a Jesus, porque eu fui lavada e remida pelo sangue precioso que Jesus derramou lá no Calvário por todos nós que estamos neste mundo. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós, os evangélicos, testemunhar o nome de Jesus, convidar aqueles que ainda não tomaram a decisão para aceitar Cristo como Salvador, não criticando a sua religião nem a sua fé. Eu trabalhava no Centro Amor a Deus. No Kardec não canta pontos, não tem imagem. Na hora que a trombeta tocar, Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E nós vamos ser julgados. E eu sou feliz e dou glória a Jesus, porque na hora da chamada, vinde bendito de meu Pai, eu tenho a certeza que Jesus vai dizer: faça minha serva. E muitos vão ouvir a voz de Jesus dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. Porque sem Cristo não há salvação. Terminando das experiências que eu estou contando, o que se pode fazer dentro do terreiro do inimigo das nossas almas contra as pessoas, contra o ser humano. E quantas pessoas que chegavam naquele terreiro para destruir um lar, dentro de 7 dias aquele lar estava destruído. E quantos que chegavam para tirar uma pessoa do emprego, dentro de 7 dias aquela pessoa chegava: babá, a senhora é poderosa, ele já foi mandado embora. Quantas vezes, quantos jovens senhores que chegavam naquele terreiro e pediam: babá, eu não posso mais ouvir a voz da minha mulher, mas eu não quero sair de casa, eu quero que a senhora faça um trabalho para elas tomar ódio de mim e ir embora. Dentro de 7 dias aquela pessoa voltava: babá, estou feliz, a minha mulher arrumou toda a roupa dela, foi embora, diz que nunca mais quer ouvir a minha voz. E hoje eu sou procurada para orar para os lares que estão sendo destruídos, e Jesus constrói de graça, sem pagar nada, pela fé e pela luz do Santo Espírito de Deus. Agora eu vou cantar um hino. O hino que eu canto no meu trabalho foi escrito por um irmão da Igreja Batista de Cosmo. Ele me ouvindo em Santa Cruz. Ele foi para casa, não conseguiu dormir, impressionado com o meu testemunho. E Jesus dizia para ele: escreve um hino para minha serva. E ele escreveu o hino que eu vou cantar agora. Ele escreveu, é um homem semi-analfabeto, mas Jesus deu a ele sabedoria para escrever um hino de acordo para o meu trabalho. Liderava na magia, mas não tinha alegria, me faltava luz. Vivo agora tão contente, contar a toda a gente que achei Jesus. Jesus me salvou, salva-te também. Ele chama o pecador: vem, filho, vem. Qual escrava resgatada, sigo a Cristo, mestre amado, com dedicação. Pois sofreu por meus pecados, foi até crucificado para me dar perdão. Jesus me salvou, salva-te também. Ele chama o pecador: vem, filho, vem.
Ó cansado e oprimido, venha Cristo, mestre amigo, para descansar. Sua cruz nos dá vitória e com Ele lá na glória vamos nós morar. Jesus me salvou, salva-te também. Ele chama o pecador, vem filho, vem. Eu agora vou fazer uma oração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos as bênçãos que temos recebido. Abençoe, Senhor Jesus, quem está ouvindo esse testemunho, que eles também possam te aceitar como Salvador. Nos livra, Jesus, das astúcias ciladas do diabo, porque Tu és divino, poderoso e incomparável. O Teu sangue precioso me lavou daquelas trevas terríveis em que eu vivi. Eu te agradeço, Jesus amado. Derrame a Tua graça sobre os pastores do mundo inteiro, os evangelistas que pregam o Teu nome e o Teu evangelho, para que eles tenham o poder do Espírito Santo, para ganhar almas para o Teu reino. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço a minha salvação, e que os que estão ouvindo esta noite poderão também te aceitar como Salvador, porque sem Cristo não há paz, não há salvação. Confirma, Jesus, a nossa fé, perdoa os nossos pecados, no Teu nome nós oramos e glorificamos o Teu santo nome. Graças te damos, Pai, graças te damos, Pai, graças te damos, ó Pai de amor. Aleluia. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.